Olá, meus queridos! Hoje é terça-feira, dia 19/3 de 2024. Hoje é dia de aula ao vivo no canal principal e o assunto de hoje é: sofrimento não existe. Mas, professor, como que não existe se a gente sente o sofrimento? Pois é, ele existe, mas ao mesmo tempo não existe. O que é o sofrimento de fato? Como é que funciona o sofrimento? Será que se nós fôssemos seres não racionais, sem consciência, sofreríamos mais ou menos? O que é esse sofrimento? O sofrimento é ausência de coisas? O sofrimento é dores? Mas as dores são biológicas? Mas as dores são carnais? Como que funciona? O nosso corpo não consegue ser controlado? Não tem pessoas que conseguem tirar dores com um simples toque? Ou com uma hipnose onde tira e faz até a pessoa comer uma cebola parecendo que está comendo uma maçã? O nosso cérebro, ele prega muitas peças em nós. Nós fomos construídos, projetados para nós termos algumas sensações. Então o sofrimento não existe, mas ao mesmo tempo existe. Como é isso? Vamos para a aula de hoje. Hoje à noite, aula Sofrimento Não Existe. Pois é. E na próxima, Profetas Espirituais? Uau! E aí? Como é que funciona isso? Meu Deus! Uau! Meus queridos. Todas as terças-feiras, 8h30 da noite, ao vivo, se Deus permitir, porque a gente não sabe como é que vai estar. Vai que dá uma chuva braba aí, né? Alô, lasqueira, tá faltando chover aqui. Calor, moço, que calor, que calor! E que assim seja, que Deus nos abençoe e vamos que vamos. Meus queridos, antes da gente entrar no assunto, nós temos algumas coisinhas maravilhosas para contar para vocês. Algumas pessoas acharam que eu iria para Birigui neste feriado de Páscoa. Não! Não é no feriado de Páscoa. Estava previsto para nós irmos em Birigui, pelo menos foi a proposta, no dia 30 de maio, que é o dia de Corpus Christi, que normalmente é em junho, né, que eles colocam, né? Mas dessa vez vai ser nesse feriado um pouquinho antes de junho. Me escreveram ontem e falaram: olha, o pessoal achou bacana essa data, achou interessante e concordou em ser nesta data a vinda, os trabalhos da espiritualidade. E eu fiquei muito contente, muito feliz, porque agora nós podemos de fato anunciar. Falta ainda vermos como vamos fazer, pois serão 2 dias. Mas não serão 2 dias de atendimento para todos? Assim penso eu. Ou será que eles vão querer fazer um dia para atendimento dos pessoais lá da cidade e outro dia para pessoal que vem de fora? Não sei. O que eles vão querer fazer? Não sei. O que eu sei é que eu tenho que treinar aquele pessoal que está lá. Algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim: professor, eu quero ir para fazer treinamento. Vamos lá, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Eu estou devendo treinamento para o pessoal de Lins, onde eu fiz o último atendimento, e para estes de Birigui, onde eu irei fazer os tratamentos.
Mas, professor, que tipo de tratamento? O senhor vai ensinar, vai dar um curso de benzimento? Não. Então, o que o senhor vai fazer? Eu vou ter, bom, pelo que o espiritual andou me falando, eu vou aprimorar algumas técnicas que eles já utilizam para continuarem a utilizar e melhorar algumas coisinhas a mais. Muito bem. Eu vou passar alguns ensinamentos, assim acho, porque as coisas vão mudando, o espiritual vai mexendo para um lado, vai mexendo para o outro. Eu vou explicar algumas coisas de energia, vou explicar algumas coisas de algumas regras da espiritualidade, para que possa fazer entendimento, e me parece que ali já vai começar a ser preparado mais um polo, centro. Quem sabe ali surge uma pessoa que vai começar a fazer também cirurgias espirituais. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Afinal de contas, nem eu sei das coisas. O espiritual, eles soltam no ar algumas coisinhas, a gente acha que entendeu uma coisa e vai ver, não era bem aquilo, era outra coisa. Bom, dentro das perguntas que me fizeram professor, então vai ser um curso, vai estar aberto para tudo e a todos? Eu não sei como é que vai ser. O que eu sei é que eu vou ter que treinar aquele pessoal. Como que vai ser? Vai ser aberto ou não vai ser aberto? Vai ter que depender das decisões deles, do dia que eles vão decidir, das coisas como que vão fazer, tá bom? Então, eu não posso pegar e falar assim, olha, vou abrir para tudo e todos e todo mundo, e aí não vai ser assim não, certo? No dia dos atendimentos, se encher de gente, como encheu lá em Lins, eu tenho que atender as pessoas. Eu não posso ficar parando para explicar as coisas, porque eu vou ter que dar andamento e as pessoas não vão poder ficar paradas, esperando e tudo mais. O que eu sei e que me contaram é que a estrutura de Birigui é maior do que a de Lins, ou seja, comporta mais pessoas. Então, o pessoal lá de São José do Rio Preto, que falou que agora ia voltar de van de novo, e quem sabe até ônibus, já começa a se preparar aí. Tem 2 meses para vocês correrem atrás das coisas aí, tá? Porque agora a data já está programada, né? Ali é uma cidade onde tem do lado, tem Araçatuba, então você pode passear, por exemplo, por ali. E ali tem um parque de água também. Eu quero ir mais longe, eu quero pegar um parque maior. Você pega a estrada, segue mais um pouquinho, passa São José do Rio Preto, chega em Olímpia, também tem vários parques ali grandes. Eu não sei como é que vai ser a programação de todos, eu não sei como é que vai ser a programação das pessoas, mas em princípio eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês estão querendo aprender alguma coisa da espiritualidade, se vocês já estão se envolvendo com a espiritualidade, nem se for para ver como que eram os tratamentos, como que é o atendimento, vá. Dê prioridade para aprender do que para passear, ok? Isso é uma dica que eu dou. Cada um faz o que quiser e brinca como quiser com a vida. Mas eu preciso dar uma relaxada, dar uma descansada, porque senão vou ter problema no meu casamento, porque senão, olha, se o seu casamento está baseado em passeios para ele ficar bom, eu acho que você está com algum problema muito sério nele. E eu acho que se você continuar investindo nisso, vai ter um problema grave e logo ali na frente, onde já não tem mais retorno. Os alicerces não devem ser amarrados em sair para restaurante, sair para passear, sair para fazer um monte de coisa para ter harmonia e felicidade. Ok? Ajuda, mas não pode ser baseado nisso. Certo?
Prioridades e prioridades. Quem está brincando com a espiritualidade, principalmente nesses momentos, tome cuidado. Por que você está falando isso, professor? Vamos lá. Nós estamos para ter alguns problemas em vários lugares no planeta. Nós vamos ter casos onde vai ter falta de medicamento, nós vamos ter casos onde vai ter falta de hospitais, vai ter sobrecarregamento, já está tendo, né? Nós vamos ter N casos de situações apocalípticas com relação à saúde. Desespero, saúde e tudo mais. Muito bem. Aí eu pergunto, quem vai acudir essas pessoas? Quem vai treinar? Quem vai fazer as coisas que precisam ser feitas? Então, vamos lá, um exemplo. Tem gente que já está fazendo um serviço maravilhoso em outra região. Ah, não, mas eu quero para ficar do lado do professor. Não pode isso. Porque se fosse para ficar tudo junto comigo, tudo dentro de tudo, então eu teria que fazer com que toda a população do Brasil inteiro viesse tudo para cá. E não vai acontecer isso. Então é de supra e suma importância nós termos pulverização de pessoas atendendo em vários lugares. Então preciso treinar uma pessoa para atender num lugar X, no outro Y, no outro Z e assim por diante. Porque quando tudo acontecer, as pessoas já vão poder fazer o padrão, o básico para tudo quanto é lugar e deixar as coisas super, hiper complexas para mim, por exemplo. Mas mesmo assim, ainda vou preparando as pessoas para fazer, inclusive, as coisas complexas e difíceis. Porque senão, não tem cabimento. Outras coisas que as pessoas me perguntam. Então, por isso que eu tenho que fazer treinamento em várias pessoas em vários lugares, tá? Agora, quem já sabe, quem já está obtendo curas, quem já está acontecendo milagres, quem já está assim, no nível alto, já está dando uma ensaiada de fazer uma cirurgiazinha ou outra, tem que começar a treinar outras pessoas. Não pode ficar a pessoa sozinha como se fosse o rei ou a rainha do negócio. Eu não estou treinando pessoas para serem deuses. Eu estou treinando pessoas para treinar outras pessoas. Então eu quero que as pessoas se tornem professores. Então meus alunos se tornem professores e possam ensinar mais e mais e mais e espalhar para mais e mais e mais. Porque se assim não for, problema. Exemplo. Ah, mas eu quero seguir porque eu quero seguir e eu quero seguir. Vamos dar um exemplo? Olha só. João Batista, por exemplo. João Batista estava lá fazendo seus batismos, tudo bonitinho, falando de Deus, falando de todas as coisinhas lindas, maravilhoso. E no meio desse período, no meio do caminho, apareceu Jesus para o João Batista. Olha, o que seria o mais delicioso e incrível para o João Batista? Vou largar tudo e vou seguir Jesus. Vou andar com Jesus. Quem dos apóstolos, dos 12 apóstolos de Jesus, era melhor que João Batista? Nenhum. Então não significa que seguir alguém significa que você vai ser melhor ou mais. Não. O João Batista entendeu qual era a necessidade dele, qual era a missão dele, e ele falou, eu preciso continuar aqui aonde eu estou, próximo ao Rio Jordão, continuando com os meus batismos. Enquanto Jesus vai fazer uma outra missão de andar por vários lugares e fazer a missão dele. E aí depois ele larga os discípulos e os discípulos continuam o seu trabalho. Tudo é cíclico. O espiritual usa os mesmos moldes operandes, as mesmas situações. Professor, mas por que tem que ficar indo para um lugar para cá, outro lugar para lá, e outro para cá, e outro para lá? E por que você tem que ficar dando esses treinamentos?
Agora é uma fofoquinha. Parece que o tal do Emmanuel, que era do Chico, vai precisar do tratamento de treinamento para afinar essa situação. Pois dizem que ele vai ser de psicografia, mas um passarinho disse para mim que o Emmanuel não vai ser de psicografias, mas também psicografias. Olha a diferença. Porque estão achando que o Emmanuel vai ficar exclusivo com psicografias. E o Emmanuel não vai ser exclusivo para psicografias. O Emmanuel vai estar muito mais envolvido com política, muito mais envolvido com saúde, do que com a psicografia de fato e em si. Ele fará psicografias e serão livros de base para o planeta em regeneração. Mas não significa que ele vai fazer um trabalho idêntico ou igualzinho ao do Chico Xavier. Quem está achando isso, eu acho, porque é uma fofoquinha, que vai se enganar. Ok? Muito bem. Dito isso, explicado isso, é o seguinte. Me perguntaram também ontem sobre tal situação. Professor, mas então como é que funciona esse negócio aí? Qualquer um pode fazer cirurgia espiritual como você? Sim. Se o nível da moralidade da pessoa subir ao ponto como tal. Por quê? Porque se o nível da moralidade da pessoa não subir até um nível X, escrevi pauta ontem sobre tal moralidade e afinidade de uma das aulas que eu vou dar na terça-feira, onde ali eu pude explicar o seguinte, que vocês vão ter aula, mas eu já vou cantar, vou fazer um spoiler aí para vocês. Pessoas que não estão vibrando com o céu dos céus, estão vibrando com espíritos que desencarnaram. Exemplo, eu sou da corrente do Bezerra de Menezes. Ótimo, você vai ficar como gado, como bezerra. Bezerros. Já que é o Bezerra, bezerros. Nossa, professor, mas que absurdo, que horror. No plano espiritual nós temos um monte de médicos do plano espiritual. Exatamente, você tem um monte de seres humanos que desencarnou em épocas que não tinha tecnologia de saúde, que não tinha tecnologia na área cirúrgicas e tudo mais, e você vai ter ajuda desses espíritos. Eu não quero ajuda desses espíritos. Eu posso ter ajuda desses espíritos, mas eu não quero. O que eu quero é a ajuda de quem me criou, daquele que construiu o corpo humano. Ele pegou e falou, célula tal, 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 montar o corpo humano. Porque esse tem o domínio pelo corpo. Esse consegue fazer as curas do jeito que tem. Esse tem equipamentos de altíssima envergadura que consegue fazer bi, 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 tchu, tchu, tchu. Só que para você ter acesso a esses seres, você precisa ter afinidade com esses seres. Por isso, então, que o universalismo é essencial e crucial? Pois é. Por isso, então, que trabalhar com universalismo e tudo mais facilita? Pois é. Porque aqueles que nos criou não têm dotação de crenças nem religiões. E se você fica se apegando a espíritos que passaram por esse planeta, você vai ter um probleminha, porque você vai ficar seguindo simplesmente espíritos muito próximos de você. E a gente tem que começar a procurar espíritos mais além de nós. Porque esses espíritos estão mais além de nós e estão mais próximos de Deus. Não, mas esses espíritos de luz não estão próximos de Deus? Não.
não conseguem chegar aonde Deus está. Não! Pergunta para os espíritos do nosso lar se eles conseguem ver Jesus a hora que eles querem. Por quê? Jesus está acima. Pois é. Não te explicaram isso? Tô te explicando. Tô te ensinando e tô te avisando. Cuidado com santaiada, cuidado com humanos que passaram por esse planeta. O pessoal está transformando seres humanos em Deus. Não transforme em Deus. Não transforme Jesus em Deus. Não transforme Maria em Deus. Não transforme Orixá em Deus. Não transforme Bezerra em Deus. Não transforme. Inclusive Bezerra já encarnou. O pessoal fica pedindo a corrente de Bezerra, mas o Bezerra, moço, está encarnado. Vamos descobrir quem que é o Bezerra nesse mundo moderno. Calma, vai passar um pouquinho de tempo, logo vamos descobrir. Mas que o Bezerra não tá lá, não tá. Já tá passeando para outras bandas? Já. Por isso que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque as pessoas aprendem que tem reencarnação, mas fazem como se não tivesse mais reencarnação. E aí ficam, eu vou pegar a corrente do homem. Corrente do homem? Que corrente do homem? Procura a corrente de Deus. Todo mundo trabalha para Deus. Todo mundo está abaixo de Deus. Então esquece esse negócio de corrente de Bezerra. Esquece esse negócio de ficar colocando fotinho de Bezerra. O Bezerra passou uma vez nesse planeta com aquela cara redonda, cheia de barba. Em outras vidas era outra cara, moço. Era outra forma, era outra pessoa, era outra situação. Ou vocês acham que na outra vida o Chico Xavier vai vir com o olhinho tudo feio, com aquela cara feia que ele tinha? Pensa num bichinho feinho que era. Você acha que o Chico Xavier vai vir daquele jeito? Chico Xavier pode vir frondoso, com músculos e tudo mais, diferente, totalmente diferente do que tem. As pessoas precisam entender isso. Ela estuda a reencarnação, mas não enfia na cabeça que nós não podemos nos amarrar e nos prender a imagens. Problemas de tempos passados, de 2000 anos atrás, Moisés quebrando tabuleta 4000 anos atrás, por adoração de imagens, bezerros e tudo mais. Parem com isso. Quem avisa, amigo é. Estuda e não aprende nada. Problema. Então, professor, todo mundo vai conseguir ser cirurgião espiritual? Espero que sim. Espero que até o fim da minha vida neste planeta eu consiga deixar pelo menos 10.000 cirurgiões espirituais neste planeta. Eu espero do fundo do coração que isso aconteça. Mas professor, pois é. E quanto mais eu ensinar, mais vai aparecer gente com o ego inflado, que vai querer se aparecer e vai se destacar e vai enganar um monte de gente e vai ter de novo Joões sem Deus por aí. Mas então o senhor vai estar fazendo de serviço? Não, é que no meio de um ou outro vai aparecer as porcarias. É assim que funciona com o ser humano. Porque todo mundo que vai fazer essa evolução, ela vai ser testada, ela vai ser treinada e ela vai ser cobrada. Se não passar, perdeu, mané, como diz o outro. Se passar, boca de siri, vamos seguindo e vai fazendo o trabalho que tem que fazer. Agora o detalhe é o seguinte. Um cirurgião vira referência e ajuda as pessoas. 2 cirurgiões dentro de um lugar só transforma num centrinho em um centro bom. 3 cirurgiões em um centro transforma numa referência, aonde começa a vir pessoas de tudo quanto que é lugar. 4 ou 5 cirurgiões espirituais
Já estamos criando o primeiro hospital espiritual do país. Então, professor, o que precisa para nós criarmos o primeiro hospital espiritual desse país para vir gente até da China, da Índia, de tudo quanto que é lugar? 5 cirurgiões espirituais. Vai acontecer? Vai acontecer. Vai surgir? Vai surgir. Aonde? Não sei ainda. Tô andando e jogando semente para tudo quanto que é lugar. Uma hora vai acontecer. Eu já tô indo para 7 meses que eu tô fazendo atendimento presencial. Não achei ninguém que poderia fazer cirurgias espirituais lá, só nos atendimentos. Eu não tô achando. Tá difícil. As pessoas não querem fazer passe, as pessoas não querem fazer energização, as pessoas não querem fazer nada. E o treinamento é pesado, moço. Treinamento é pesado, treinamento é bruto. O treinamento é dando pancada aqui, pancada ali, pancada lá. Mas credo, o que é isso? Que raio de treinamento? Tem que ser por amorzinho. Porque a hora que chegar o momento e o espírito tomar, ele já vai estar na ressonância e já vai estar entendendo como é que a coisa funciona. Porque quem vai trabalhar com as cirurgias não são espíritos mortos. Eu não tô nem com esses espíritos que acabou de morrer. O meu negócio é lá para cima. É ET, é anjo, é lá para cima. Mais para cima. Eu quero que se lasque esses espiritaiada que tá por aí. Mas, professor, o seu médico é um ET? Não é, porque o ET não consegue incorporar em mim. Mas é um espírito indiano, que eu não posso ficar falando o nome dele, senão as pessoas é capaz de ficar pedindo para ele ficar indo nos lugares. Então eu também não faço, porque senão daqui a pouco começa a ir médium falando, eu estou incorporando o espírito tal, que é o que eu fico vendo com o Dr. Fritz, que não é Dr. Fritz nenhum que está lá. Quem vê espírito vê. Mas, tá bom. Os Dr. Fritz têm índice maior do que o meu Zezinho da esquina? Qual que é o seu, professor? O meu é Zezinho da esquina, nem incorporado eu preciso. Ele só controla a minha mão e muda meu olho. E deixa eu ali. E quando precisa, ele chega um pouquinho mais junto e aí é ele, mas totalmente híbrido. Totalmente diferente de tudo que você pode ver. Só que os milagres acontecem. Que engraçado, não? O Dr. Fritz tem um índice de quanto? Os doutores, né, Fritz? Porque tem um monte, né? Não é um, tem um monte por aí. Faz análise, vamos lá. E lotem. 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, um monte de pessoas para fazer os trabalhos. Eu quero saber o seguinte: quem recebe cura de fato e resolve? Ah, falando em cura, as pessoas estão perguntando para mim, professor, o que acontece de cura, o que não acontece? Vamos lá. Doenças que é muito raro conseguir uma cura. Parkinson, aquele que Alzheimer, esclerose múltipla, aqueles que hérnias, zumbido do ouvido para mim, pelo menos para mim, zumbido de ouvido não consigo tirar, hérnia não consigo fazer, doenças que não tem cura para os seres humanos e aonde já deu a progressão, já andou todas as coisas, a gente consegue melhorar da qualidade de vida para a pessoa, para o paciente, mas curar. Mas pode acontecer um milagre? Pode. Mas vai acontecer um milagre? Só se Deus não gosta da pessoa. Como assim? Mas você vai curar a pessoa, vai melhorar a pessoa? Pois é. Só que Deus sabe que do outro lado, do lado espiritual, se acontecer o desencarne, a pessoa vai estar muito melhor do que continuando viva, toda meio estrupiada. Porque já prejudicou musculatura, prejudicou um monte de coisa do corpo. E nada é por acaso.
Então você tem algumas situações. Dá algumas situações para dar uma controlada, para dar uma melhorada gigantesca? Dá. Aconteceu de chegar gente lá que não conseguia andar, que tinha esclerose múltipla, e eu fiz um ritual lá para afastar aqueles espíritos, para ele pedir perdão, para que aqueles espíritos que estavam cobrando a pessoa poder sair e resolver aquela coisa? Foi. Resolve? Resolve. A pessoa ficou ótima? Ficou. Mas ainda está com a doença, ela só melhorou, ela não curou. Porque tem coisas que não dá para mexer. Então, doenças gravíssimas, assinadas, a gente consegue fazer adaptações, melhorar a situação, a cura, o milagrão que todo mundo espera, tipo Jesus vindo e fazendo um milagrão. Eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que nem Jesus faria esses milagres. Não porque ele não teria capacidade para fazer, porque ele não poderia fazer ou porque ele sabe que já resolveu o problema dele e não precisa continuar encarnado. Fez o que precisava fazer, tchau, simplesmente tchau. E assim é. Eu acho que lá em Birigui vai surgir um novo cirurgião espiritual, naquela região ali. Não sei não, eu acho que vai. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Também não sei nem se eu vou ter que ir para aquela região, quem sabe, né? Vai que eu acho uma casa boa e barata por lá, né? Pego minhas coisas e ó, tchau, perna para quem te quer. Não sei o que vai acontecer aqui na questão de política, porque estão me envolvendo aqui na questão de política. Só que os meus envolvimentos estão sendo sempre com deputados. Deputado federal, deputado estadual, superintendente de Ministério de Agricultura, não sei o quê. Então, eles estão me enfiando em pessoas onde são regionalizadas e não muito localizadas. Eu não sei as cenas do próximo capítulo. Eu vou esperar passar essas eleições para ver o que vai ser, qual que vai ser o cenário. Dentro do cenário que vai formar e vai criar, é que eu vou ver para que lado que eu vou, o que vai acontecer. Mas que eu já vou jogar sementinhas para tudo quanto que é lugar, vou, hein? Porque alguma coisa tem, eu ainda não sei, mas que tem, tem. E como tem. Infelizmente, a doença dos valores dos imóveis nas alturas pegou até cidades menores e cidades para tudo quanto que é lugar do interior de São Paulo. Eu estava vendo na imobiliária da região, ali eu acho que é noroeste, né? Lá para aquela região ali de Araçatuba, cara, as casas tudo 500 mil, 400 mil. É dinheiro, moço. Que povo que consegue trabalhar e conseguir juntar esse trem aí? É meia dúzia só, rapaz. E aí, como é que faz? Sabe, tem uns negócios que tá muito maluco. Muito maluco. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo e vamos ver até onde chega. E que assim seja. Bom, dito isso, batendo papo, tá parecendo um vídeo de sabadão hoje, né? Só conversando, batendo papo. Vamos para algumas coisas que me preocupam demais da conta. Eu tava dando uma bisoiadinha aqui no Câmbio Chaco, que é uma das maiores casas de câmbio da região ali do Paraguai. E o dólar lá já explodiu. Tá R$ 4,90 e R$ 5,10. E a moeda argentina, igualzinho. Ou seja, o real está desvalorizando frente à moeda da Argentina. O Lula tá falando mal do Milei, só que tá afundando o Brasil. O Banco Central dessa vez não segurou o dólar? Parece que não. E o dólar chegou a R$ 5,03. Oh, que bonitinho. Bonito para quem? O preço das coisas começa a subir. E aí a pressão de inflação começa a bater. Agora, o dólar subiu
com a bolsa subindo. Isso é mais grave ainda. Porque a bolsa fechou em 0,17 de subida, ou seja, praticamente no 0 a 0, mas o dólar subiu para 5,03. E fechou em 126.954. A bolsa da Alemanha beirando os 18 mil de novo. E aí a gente vai levando a brincadeira. Aí vamos levando na brincadeira? Vamos lá, na brincadeira. Será? Já que estamos falando de brincadeira de mau gosto, Jornal da Infomoney. Banco Central informa vazamento de dados cadastrais de 46 mil chaves Pix. O problema que será investigado ocorreu nas chaves de clientes da Fidúcia Sociedade de Crédito. Vocês entendem por que eu não gosto de colocar na minha chave telefone? Já pensou se vaza? O quanto de gente fica me ligando sem parar? Tô ferrado. Eu já deixo meu telefone bloqueado para ligação, que não é cadastrada. Imagine o resto. O Banco Central informa vazamento de dados cadastrais de 46 mil chaves de Pix. Você coloca CPF? Olha o perigo. Telefone? Ainda se for num banco gigante, menos mal, porque para vazar um negócio desse de um banco gigantesco, Santander, Itaú, Bradesco, já é um pouquinho mais difícil, né? Banco do Brasil. E olha lá ainda, você fica meio assim, né? E se não para por aí, além do dólar estar disparando, Jornal da Infomoney. Haddad diz que pretende enviar proposta sobre mais impostos. Taxação de dividendos ainda em 2024. O ministro disse enxergar muita disposição do Legislativo para discutir o tema e falou também em um projeto de lei sobre aplicações financeiras. Os caras não têm fim, moço. Eles querem cobrar sem tamanho, sem fim. Eles querem cobrar. Eles querem cobrar. E que imposto? Nós vamos chegar em que ponto? Será que vai começar a surgir cidades piratas? Onde as cidades vão se bloquear e vai proteger os moradores, os cidadãos e tudo mais, e vai falar assim, aqui nós vamos ser cidade onde todo mundo pode trabalhar, fazer o que for, sem precisar ter nem empresa aberta? Será que vai acontecer isso? A cidade da pirataria? Onde a cidade vai proteger os empresários, os coisas, porque como é que faz? A coisa tá feia? A gente vai vendo a coisa e fala assim, pelo amor de Deus, que é isso? Coisa tá feia, tá feia. Jornal CNN. Último dia de verão, tem fim de calor sufocante e tempestades em todo o país. Hoje é o último dia do verão, depois entra o outono? Entra. É o mês das folhas secas. O verão tá acabando? Rapaz, olhando só a dor que nós estamos, eu acho que mudou tudo as coisas. O verão tá mais para frente, o inverno tá mais para frente, assim por diante. A primavera já não é mais no mês de primavera, é um pouquinho mais para frente. Tá tudo andando, só que o povo ainda continua falando que não está. O outono começa oficialmente à 00:06 do dia 20 de março e vai até às 17h51 do dia 20 de junho. Nós vamos fazer os atendimentos em Birigui, se Deus quiser, em pleno outono. Aô, lasqueira braba! E seja o que Deus quiser.
Jornal CBN. Cidade de São Paulo decreta estado de emergência por causa da epidemia de dengue. A dengue se tornou epidemia pela quantidade de casos. E se tornando epidemia, agora começam os prefeitos a decretarem estados de emergência. E aí eles podem contratar e gastar dinheiro sem licitações, sem problemas. Eu só observo e vejo as cenas do próximo capítulo. Pois é. Ai, ai, ai. E eu cantei a bola que ia acontecer e está acontecendo. Mais uma no olho do mosquito, como eu sempre venho falando há anos para vocês. Mais uma que eu acerto no olho do mosquito. Jornal CNN. Após ser cobrada por Lula, Nízia, ministra da Saúde, demite secretário e diretor de gestão hospitalar. Crise nos hospitais no Rio foi uma das críticas que Lula fez a Nízia na reunião ministerial desta segunda-feira. O Lula criticou tanto Bolsonaro sobre as epidemias de coronguinha. Parece que a ministra dele também não está dando conta. Ele pregou o foguete na coitada e a Janja foi lá defender ela. Como é que o pessoal chama de DR? Pra lá e não volta nunca mais. Choro, cubaca. DR. Meus queridos, se fosse tão simples resolver os problemas de saúde, todo mundo já tinha resolvido. O problema de saúde é que é tudo muito caro, os profissionais ganham muito dinheiro e nós precisaríamos deixar a coisa mais pulverizada. Exemplo: farmacêutico cuidar de fato de medicamento. Médicos cuidarem de fato de coisas de medicina, que é diagnósticos. E enfermeiros de fato cuidar das pessoas. Enquanto a balança estiver onde o médico é Deus e o resto é tudo plebeu, nós estamos com problema. Nós precisamos equalizar enfermeiros com farmacêuticos e os médicos. E eu falaria para você que eu teria que enfiar a espiritualidade no meio de tudo isso daí. Ou a gente equaliza essa situação, ou não vai ter solução tão para já. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Aguardemos os próximos capítulos. E que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê. Amém. Que assim seja e que Deus nos abençoe. A aula hoje, 8h30 da noite, canal principal.